Mais uma aula de legislação do SUS. Que prazer ter você comigo. Você que vai fazer provas pelo Brasil todo. Saiba que legislação do SUS é um assunto que cai, será um diferencial para garantir a sua aprovação. E a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, sempre aparece. E o tópico de hoje, em especial, também é um assunto muito requisitado. Vamos lá, então? Material em mãos, suas anotações, a sua legislação, para você acompanhar comigo. Vamos lá? É um prazer ter você comigo. Meu nome é Lara Mello. Eu sou advogada, eu sou enfermeira e vou ajudar você a tirar o seu nome daqui e passar para cá, no topo da lista dos aprovados. Então, vamos lá, vamos avançar mais um pedacinho da Lei Orgânica da Saúde, a primeira Lei 8080. Vamos tratar hoje dos seguintes assuntos: da iniciativa privada na saúde no Brasil, da participação complementar e vamos falar do tema tão querido da telesaúde, a atualização do ano de 2022. Onde tem atualização, tem questão de prova. Então, vamos passar pelo assunto para você não perder nada. Vamos lá? Vamos acompanhar comigo no seu material. Lei Orgânica da Saúde de forma esquematizada e anotada para facilitar os seus estudos. Faz as anotações comigo, as apontações. Na aula de hoje, em especial, nós vamos tratar dos artigos 20 até o artigo 26H. Então, vamos lá? Vamos avançar no material e vamos ver o que nos espera? Vamos lá. Então, vamos. Agora nós vamos entrar no capítulo 3, que trata dos serviços privados de assistência à saúde e do funcionamento desses serviços privados. Vamos lá? Em especial atenção essa questão da iniciativa privada, tendo em vista que existe um Sistema Único de Saúde, mas isso não quer dizer que não pode existir outros serviços de saúde. Pode existir de forma complementar ou de forma autônoma ao serviço de saúde, ao Sistema Único de Saúde. Então, vem comigo, artigo 26. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria. Você que quer construir um hospital, uma clínica, uma sala de vacina, você pode atuar no ramo da saúde, ainda que não faça parte da iniciativa pública do SUS, você pode construir as suas unidades de serviços em saúde e vender o seu serviço, consultórios, cirurgias, ambulatórios, exames, vacinas, de forma de iniciativa própria, a iniciativa privada, ok? Vamos lá, deixa eu só mudar a tela aqui, aí. Por iniciativa própria, de profissionais liberais legalmente habilitados. Esse termo é conceito de legalmente habilitados. Os profissionais habilitados são aqueles com formação de nível superior ou nível técnico, cujas suas competências são atribuídas por lei. Ou seja, existe uma lei que regulamenta aquela profissão. Enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, fisioterapeutas, todos os profissionais legalmente habilitados, ou seja, fizeram curso de formação, têm inscrição, podem atuar, ok? E de pessoas jurídicas de direito privado para promoção, proteção e recuperação da saúde. A iniciativa privada pode fazer isso, ok? Artigo 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Nós já sabíamos. Lá na Constituição Federal, no artigo 199, ele já trazia essa previsão. Existe o SUS, mas pode existir a iniciativa privada em saúde. Não tem problema. Não existe conflito. Não existe. Vamos lá? Artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios. Então quer dizer que você quer construir seu hospital privado, você tem que observar os preceitos, os princípios éticos e as normas expedidas pela direção do Sistema Único de Saúde. Quanto, em que aspecto? As condições para o seu funcionamento. A estrutura física, existe um padrão, existe uma forma de utilizar os serviços em saúde com relação à estrutura física, a parte de arquitetônica, a parte de planejamento, o piso, a iluminação, o tamanho da porta, o tamanho da janela, o piso tem que ser de determinada característica para a fim de evitar acúmulo de resíduos, de sujidade, para que o paciente não escorregue, por exemplo. Existem normas específicas que são expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde.
quanto às condições para o seu funcionamento. Alvará de funcionamento, inspeção, rotina, isso tudo é expedido pelo Sistema Único de Saúde, ainda que o órgão seja privado e que não forneça atividades complementares ao Sistema Único de Saúde, ok? Vamos lá? Artigo de número 23. O 23, ele é a exceção, que está no artigo 199, parágrafo 3º. Deixei notinha de rodapé para você lembrar. O artigo 199 da Constituição, ele fala o seguinte: é vedada, é proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo, exceto, nos casos previstos em lei. Então, tem caso que é autorizado. E a Constituição diz, é vedado, mas se existir uma lei, essa lei pode fazer a previsão das exceções. E essa lei hoje, ela existe, é a Lei 8080. A lei promulgada em 19 de setembro de 1990. Ela traz a previsão de permissão da exceção prevista no artigo 199. Vamos ver em quais casos pode ter iniciativa de órgãos estrangeiros, capital estrangeiro no país? Vamos lá? Artigo 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive de controle, mais de 90%, mais de 50% das ações de determinadas empresas, pode ser de iniciativa externa, estrangeira, de empresas ou de capital estrangeiro, na assistência à saúde, nos seguintes casos, 2 pontos. Então, ele traz em quais casos pode acontecer, não é de qualquer forma. Existe uma previsão, um rol taxativo. 1, 2, 3 e 4, é só assim que vai acontecer. Vamos ver? Inciso 1, no caso de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, a ONU, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimo. Então, esse dinheiro que vem vinculado à ONU pode, no Brasil, ser utilizado para serviços em saúde. 2, qual outra situação prevista em lei? Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar quais serviços? A linha A, hospital geral, várias especialidades, várias características, vários procedimentos, inclusive filantrópicos, aqueles de caridade. Hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. Então, é tudo, né? Tudo. Está bem diversificado aqui na linha A. As pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar essas atividades da linha A está autorizada em lei. E a linha B, as ações e pesquisas de planejamento familiar. Risca para mim, planejamento familiar. As instituições estrangeiras, internacionais, podem explorar essa atividade no Brasil. 3, serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. O que isso quer dizer? Por exemplo, se nós temos no Brasil uma empresa internacional, vamos pensar numa marca qualquer. Eu sempre dou o exemplo do Carrefour, não sei por quê. É o que me vem à cabeça. O Carrefour é uma empresa francesa. Ela é francesa, mas ela tem sede aqui no Brasil em vários locais. Aí na sua cidade, às vezes tem também. Na minha cidade tem. Então, essa empresa, Carrefour, ela é estrangeira, ela se instala. Então, ela tem muitos funcionários, porque é uma rede grande. Ela tem um grande alcance de funcionários. Então, se ela quiser prestar serviços de saúde para os seus funcionários, ela pode fazer. Ela pode fazer sem finalidade lucrativa, apenas para fornecer. Se ela não quiser pagar um convênio médico para os colaboradores, ela mesma pode prestar os serviços em saúde para atendimento de seus empregados e dependentes, sem ônus para a Seguridade Social. Ou seja, você presta serviço, todo o encargo é seu. Não pode sobrecarregar a Seguridade Social, que já tem as obrigações com o Sistema Único de Saúde, ok? O que mais? E os demais casos previstos em legislação específica. Não traz o rol, então basta saber de forma genérica que são os casos dos incisos 1, 2, 3 e 4, ok? Vamos avançar então mais um pouquinho? É bem tranquilo o assunto, cai muito em prova, as bancas gostam muito da iniciativa privada.
tá bom? Artigo 24, quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial às populações de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá, marca para mim, poderá, pisca, pisca, alerta, é questão de prova. Quando indica uma condição, eu preciso que, primeiro, os recursos do Sistema Único de Saúde sejam insuficientes para atender determinada demanda. Se você é prefeito de uma cidade, você precisa atender crianças, vamos pensar a fila de 100 crianças para fazer determinada cirurgia de hérnia umbilical. Vamos pensar, você tem essa fila. Só que a sua capacidade na sua cidade, na rede que você está, consegue atender apenas 80. Os outros 20 você não consegue pela sua capacidade. Então, você pode contratar a iniciativa privada, porque você já utilizou seus recursos, foram esgotados, e você pode buscar fora do SUS o serviço que você não consegue dentro dele. Então, isso é complementar. Você completa a entrega dos serviços e das ações para a sociedade utilizando a iniciativa privada, sem problema algum. É permitido na Constituição Federal e também há previsão dentro da legislação, ok? Então, precisa primeiro ter a condição de disponibilidades insuficientes para depois você contratar a iniciativa privada, ok? Vamos lá? Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio. Marca para mim, mediante contrato ou convênio. Marca com a sua canetinha, mediante contrato ou convênio. Então, existe uma condição que é insuficiência de recursos e depois você pode contratar mediante contrato ou convênio. Existe uma segurança jurídica entre as partes, a fim de obrigar os polos envolvidos, o SUS e a iniciativa privada, em cumprir aquilo que foi acordado entre as partes, a fim de garantir a entrega de qualidade e segurança para a população. Observada a respeito as normas de direito público. Direito público não é direito público ou privado, não. Se você contrata a iniciativa privada deve submeter às regras de direito público, ok? É o SUS que passa o seu interesse na frente, porque o SUS é o interesse coletivo da sociedade. Então, a iniciativa privada, quando assina o contrato convênio, ela se submete às regras de direito público, porque o Sistema Único de Saúde é do bem público, é do direito público administrativo, ok? Vamos lá? Deixa eu só mudar a telinha, colocar meu rostinho aqui. Então, vamos lá. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. O que isso quer dizer? Se você vai fazer contrato ou convênio, você tem que dar prioridade. Prioridade. Você precisa olhar na sua rede. Você olha, você é o prefeito, precisa contratar um hospital pediátrico para fazer cirurgias das crianças, por exemplo. Aí você primeiro olha se na sua rede tem alguma instituição sem fins lucrativos ou filantrópicas que faz aquele serviço que você precisa. Se não tiver, você deu a preferência, mas não existe. Aí você contrata com a iniciativa privada convencional. Mas existe o direito de preferência. Onde está? Terão preferência. Escreve para mim, direito de preferência. Direito de preferência, tá bom? Vamos lá? Artigo 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. Está grifado, está em negrito, é porque é muito importante. Aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, você pode contratar a iniciativa privada mediante insuficiência do seu serviço, das suas ações. Você faz contrato ou convênio, dá prioridade para as entidades sem fins lucrativas ou filantrópicas. Você precisa pagar pelo serviço, você vai precisar fazer o repasse. E esse repasse, os valores de remuneração dos serviços, será fixado pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, que é aprovado no Conselho Nacional de Saúde, onde tem participação social, onde tem controle social, onde tem movimentação de dinheiro, dispersação de serviços, disponibilidades de serviço, tem controle social, através a nível nacional
do Conselho Nacional de Saúde. Então, o valor que será pago, por exemplo, para fazer uma laqueadura, o SUS paga, por exemplo, R$ 350, vamos pensar. Isso quem define é a tabela do Sistema Único de Saúde a nível nacional, tudo bem? Parágrafo 1º, na fixação dos critérios, dos valores, das formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida, referida neste artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, deverá, onde está deverá, marca para mim, deverá de canetinha fluorescente, rosa, lilás, laranja, para chamar a atenção, deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro, que garanta a efetiva qualidade de execução do serviço contratado. Se você vai contratar, não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser fora de um limite normal de preço do mercado, não pode cair a qualidade, a fim de dar segurança à população que será atendida pela iniciativa privada, ok? Vamos comigo? Parágrafo 2º. Os serviços contratados à iniciativa privada submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Ou seja, você, iniciativa privada, que vai conveniar ou contratar com o SUS, naquele momento que você presta serviço, você é o SUS. Você põe uma capa e se transveste de Sistema Único de Saúde. Então, isso, naquele momento, você deve seguir as normas técnicas e administrativas, assim como os princípios do Sistema Único de Saúde, porque você recebe dinheiro público, você tem que prestar serviços de qualidade para a iniciativa pública também. Parágrafo 4º, você viu que saiu do 2º para o 4º, é porque o 3º foi vetado. Se foi vetado, eu não coloco no material, porque não tem informação, tudo bem? Parágrafo 4º, aos proprietários. É questão de prova, você viu que eu coloquei uma mãozinha. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados, é vedado, é proibido exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde. Isso aqui chama evitar o quê? Conflito de interesse. Se você é o dono da iniciativa privada, o dono do hospital, você não pode ser o secretário de saúde do seu município. Porque se você busca na iniciativa privada serviços para complementar o SUS, você não pode buscar e contratar onde você é diretor, onde você é administrador ou dirigente. Gera conflito de interesse. Fica parecendo que tem uma certa, tendência a contratar sempre os serviços onde essas pessoas estão, a fim de garantir o recebimento do Sistema Único de Saúde, dos repasses. Vamos falar de questão de prova? Todo mundo está com material? Espero que sim. Espero que sim, porque aqui vem uma questãozinha de prova. É a atualização. É de 2022. Eu vou te mostrar como já caiu em prova, para você sentir o clima, que apenas ler a legislação pode ser pouco para fazer a sua questão. Então, eu peço muita atenção a partir de agora. É fácil, não é difícil. O assunto é fácil, mas a banca pode complicar um pouquinho. Então, vem comigo com o seu material, com a sua canetinha e vamos começar a marcar. Vamos falar, então, da inclusão e de 2022, através da Lei 14.510, que inclui o serviço de telesaúde no Brasil, através da Lei Orgânica da Saúde. Vamos passar? Vamos lá, artigo 26A. A telesaúde abrange a prestação remota, à distância, de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, que obedecerá aos seguintes princípios. Então, eu quero já te contar uma coisa. O serviço de telesaúde no Brasil, ele não passou a existir em 2022. Ele já existia, a telesaúde. Em 2007, através de políticas do governo federal, foi criado um Programa Telesaúde Brasil em Redes, é de 2007, a fim de fortalecer a atenção primária e distribuir os serviços de forma remota através de assessoria, teleeducação, segunda opinião formativa, utilizando tecnologias de comunicação, tecnologias de informação e comunicação, a fim de fortalecer a atenção primária, já que ela é a porta preferencial e ordenadora dos serviços de saúde.
Então, essa inclusão é por necessidade da pandemia, mas a telesaúde não foi desenvolvida para atender a pandemia. Já existia em 2007. Foi incorporada na lei orgânica por forças da pandemia, mas o serviço em si, ele já existia. Então, ele diz que a telesaúde é um serviço prestado de forma remota, à distância. Quando você presta serviço à distância, você encurta os caminhos, você diminui a fila de espera, você alcança mais profissionais, você alcança mais usuários. Mais comodidade, praticidade, agilidade e resolução dos serviços da demanda da população, não é verdade? Então, vem comigo no seu material. Deixa eu só mudar essa tela aqui, colocar aqui embaixo, aqui. Então, vamos lá. Artigo, então, obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro princípio da telesaúde é questão de prova, tá? Onde tem princípios, onde tem diretriz, é questão de prova. Primeiro princípio que rege a telesaúde no Brasil, o princípio da autonomia do profissional de saúde, ou seja, ainda que exista a telesaúde no Brasil, ele pode escolher ou não utilizar o serviço. 2, consentimento livre e informado do paciente. Toda vez que você for atender o paciente através do serviço da tecnologia, da telesaúde, você precisa da formalidade. Paciente, dia tal, às 10 horas da manhã, o médico, o nutricionista, o psicólogo, quem seja, vai te atender, informando o paciente e ele, de forma livre e informada, ele assina, autorizando ou não o procedimento. Porque o inciso 3 diz o seguinte: direito de recusa. Direito de recusa é um atendimento na modalidade de telesaúde. O paciente ele pode não querer utilizar, pode ter desconfiança, às vezes ele não gosta daquele procedimento, ele não sente segurança, acha que não vai ter o mesmo desempenho, o mesmo resultado, então ele pode recusar. Inciso 3º é princípio, direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde, com garantia do atendimento presencial sempre que solicitado pelo usuário. 4, dignidade e valorização do profissional de saúde. Ele consegue chegar em mais lugares, ele consegue resolver mais problemas, ele consegue, inclusive, se fixar em locais mais distantes. Também é princípio da telesaúde, inciso 5, a assistência segura e com qualidade ao paciente. Você, na modalidade presencial, você só pode entregar para o paciente aquilo que for seguro. Na modalidade telesaúde também. Se você precisa avaliar o paciente, precisa pesar, medir, tirar determinadas características do paciente, não dá para ser por telesaúde. Então, não vai ser de forma segura, você não vai produzir o mesmo resultado. Então, não pode ser. 6, confidencialidade dos dados. Se na forma presencial você não pode sair divulgando aquilo que o paciente te falou, na modalidade telesaúde também não. Você não pode gravar a imagem e divulgar. Você não pode pegar informação e torná-la pública. Deve-se garantir a confidencialidade dos dados. Inciso 7, promoção da universalização do acesso dos brasileiros às ações e aos serviços de saúde. A universalização é um princípio que garante o acesso do usuário no sistema. Quando você produz o acesso em telesaúde, você está garantindo mais uma forma de acesso do usuário, ok? Inciso 8, estrita observância, ou seja, estrito cumprimento das atribuições legais de cada profissão. Se você está na modalidade telesaúde, você, por exemplo, é psicólogo, você é psicólogo. Você pode fazer naquele momento da telesaúde papel de médico. É a sua profissão? Não. Se você é nutricionista, você vai atender em telesaúde. Você pode extrapolar o campo da sua formação? Não, não pode. É isso que ele quer dizer nesse princípio. É um princípio que você deve agir estritamente nos limites do campo da sua formação, colega. Como que você é enfermeiro e você quer ser fisioterapeuta na hora da consulta? Não dá. Você precisa atuar dentro dos limites da sua formação, ok? Inciso 9, também é princípio que rege a telesaúde no Brasil, a responsabilidade digital. A responsabilidade digital diz respeito à segurança e local seguro do paciente, à medida que não podem ser cometidos crimes no ambiente digital. Eu não posso pedir para você fazer determinada coisa do outro lado
expor a sua imagem, expor a sua informação. Não posso agredir você verbalmente. Na modalidade presencial não pode. Por que que na telesaúde você acha que pode? Também não, ok? Vamos comigo? Artigo 26b. Para fins desta lei, considera-se telesaúde conceito, questão de prova. Conceito, questão de prova. Conceito, questão de prova. Pisca, alerta, alerta, questão de prova. Vamos ver o conceito que traz a lei? Considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância ou de forma remota, por meio de utilização de quê? Tecnologias da informação e da comunicação. Tecnologias da informação e da comunicação. Põe entre parênteses para mim, TICs, T-I-C, um S petitinho, TICs, tecnologias de informação e comunicação. Você usa as tecnologias, você usa um webcam, você usa um microfone e de comunicação. Imagem, som, isso tudo é comunicação. Que envolve, entre outros, a transmissão segura. Marca para mim, transmissão segura, com o seu marca-texto, transmissão segura de dados e informações de saúde na consulta, no atendimento. Você passa o quê? As suas informações, seus dados. Comecei a tal dia com queixa disso, tive isso às 10 horas da manhã, tive febre, dor de cabeça, mal-estar, e você vai passando as informações, não é assim? Então, vamos lá. Que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados de informações de saúde, por meio de textos, sons, de imagens ou outras formas adequadas. Pode ser através de texto, mensagem de texto, dependendo da modalidade, e-mail, pode ser videoconferência, sons, isso tudo, imagens, por exemplo, imagem de um procedimento para diagnóstico, de uma tomografia, de um ultrassom. Pode ser também. Lembrando que a telesaúde, ela contempla todos os profissionais de saúde. Não estamos falando de telemedicina. Telemedicina é uma telesaúde voltada única e exclusivamente para o campo de atuação dos médicos. A telesaúde, ela faz o quê? Amplia o seu campo de atuação e traz todos os profissionais de saúde regularmente inscritos nos seus órgãos competentes. Parágrafo único. Os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Pisca alerta. Sirene, De novo, os atos do profissional de saúde, quando praticados na modalidade telesaúde, terão validade em todo o território nacional. Ok? Registra essa informação. Registra. Você pode atuar em todo o país. Você está no estado de São Paulo, você pode atuar em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Acre, Amazonas, em todos os estados. Em todos. 26H é dispensada. Eu dispenso você. Você foi dispensado do trabalho. Você foi liberado. A inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição. Jurisdição significa estado. Exclusivamente por meio da modalidade telesaúde. Esse artigo 26H é o último da lei, mas eu antecipei ele agora, porque ele fala que na modalidade telesaúde terão validade em todo o território nacional. Se você vai atuar em todo o território nacional, você fica pensando, né? Se eu estivesse na modalidade presencial, no estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, você precisaria de uma inscrição secundária ou complementar para agir no estado do Goiás, por exemplo. Isso na modalidade presencial. Na telesaúde é dispensada, é liberada, não precisa de outra inscrição para atuar exclusivamente em telesaúde. Não altera a regra da modalidade presencial, ok? Então, vamos lá? Artigo 26C. Ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, inclusive em relação à primeira consulta. Já estava escrito lá nos princípios, quando fala da autonomia do profissional da saúde. Então, aqui é um desdobramento do princípio da autonomia. Ele pode entender que tem prejuízo
não faz telesaúde. Se não tem prejuízo, ele garante o atendimento. Inclusive, com relação à primeira consulta, em nada prejudica o usuário. Assim entende o profissional da saúde. Atendimento ou procedimento e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele, sempre que entender necessário. Opta-se pela telesaúde ou não. Aí ele abre mão do serviço da telesaúde e atende na forma presencial. Artigo 26D, compete aos conselhos federais. Marca para mim, federais. Compete aos conselhos federais a lei que altera a Lei Orgânica da Saúde, é uma lei federal. A Lei 14.510 e a Lei Orgânica é uma lei federal de competência e exercício em todo o território nacional. Então, nós estamos dentro de uma lei federal. O compete aos conselhos federais de fiscalização do exercício profissional. Pensa em a sua profissão. Conselho Federal de Nutricionistas, Conselho Federal de Fisioterapeutas, Conselho Federal dos Dentistas, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos. Fazer o quê? A normatização ética, criar as normas éticas relativas à prestação dos serviços previstos nesse título, que é a telesaúde, aplicando-se os padrões normativos adotados para as modalidades de atendimento presencial, no que não colidem com os preceitos dessa lei. Ou seja, cabe ao órgão federal, vamos pensar, dos médicos, estabelecer aquilo que de forma ética pode ser aplicado em telesaúde. Por exemplo, vamos pensar no médico cirurgião plástico. O cirurgião plástico, principalmente nas primeiras consultas, ele precisa ver o paciente, ele precisa ver a questão da pele, fazer uma avaliação, tirar medidas, ver se cabe ou não a cirurgia. Então, é muito específico, entendeu? Então, cabe ao Conselho Federal de Medicina, por exemplo, nesses casos, regulamentar, no caso de atuação do cirurgião plástico, em que casos ele não pode fazer em telesaúde, em que casos ele pode fazer, desde que não colidam com os preceitos dessa lei. Se a lei fala que não precisa de inscrição complementar para atuar em todo o território nacional, não pode vir um Conselho Federal de Medicina e falar que o médico tem que ter inscrição secundária. Se a lei federal permite, não é o conselho que vai passar acima da lei, ok? Artigo 26E. Na prestação de serviços por telesaúde, serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, quanto às condições para o seu funcionamento, observada a competência dos demais órgãos reguladores. Então, esses serviços que são prestados são regulamentados, observados as normas expedidas pelo órgão da direção do Sistema Único de Saúde a nível nacional, o Ministério da Saúde. Artigo 26F, o ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviços de telesaúde deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida, para que sejam evitados danos à saúde dos pacientes. Mais uma vez, eu trago o exemplo do médico cirurgião plástico, porque fica muito claro, fica muito evidente. Se o Conselho Federal de Medicina fala assim, olha, é proibido, ato normativo, ele cria a norma de funcionamento. Ele diz o seguinte, todo médico cirurgião plástico não pode atender paciente em telesaúde. Pode ser criado? Pode, mas deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida, ou seja, tem prejuízo sempre que o médico cirurgião plástico atende por telesaúde, porque ele tem que avaliar os detalhes, olhar, pegar, palpar, medir. Então, se há prejuízo sempre que acontece, então um ato normativo deve regulamentar essa ação, ok? Vamos lá? Artigo 26G. A prática da telesaúde deve seguir as seguintes determinações. Vamos ver os critérios, as condições. Primeiro, ser realizada por consentimento livre e esclarecido do paciente. Nós já tínhamos visto que é princípio que está no início da legislação, ou de seu representante legal, tendo visto que crianças, pessoas especiais, adultos incapazes não conseguem responder por si próprios. Então, tem que ser o seu representante legal. E sob responsabilidade do profissional de saúde. Se você indicou, querido, a telesaúde, tem que garantir, tem responsabilidade sobre o atendimento. Ok? Agora, com relação às determinações de base jurídicas e legais, prestar obediência, cumprimento, observância aos ditames, aquilo que está previsto
nas leis número 12.965, que é o Marco Civil da Internet, os limites de ação dentro da internet. Você não pode provocar crimes digitais, crimes dentro do ambiente da internet, que não é terra sem lei. O que mais? Lei do ato médico. Você tem que saber o que é sua competência para não entrar na competência de outro profissional. Lei Geral de Proteção de Dados, as informações, principalmente particulares, nome completo, CPF, data de nascimento, endereço dos pacientes, não podem ser compartilhados. Código de Defesa do Consumidor, porque existe uma relação de consumo. Quando você marca uma consulta com um nutricionista e você marca e ele atende você, você paga, né? Você paga. Ele está prestando serviço para você e o Código de Defesa do Consumidor te protege. Havendo qualquer problema nessa relação, você pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. E nas hipóteses cabíveis dos ditames da Lei do Prontuário Eletrônico, você pode ter acesso ou utilizar o prontuário eletrônico, já que tem bases jurídicas que amparam a utilização do prontuário eletrônico, não somente o prontuário físico. Ok? Então, essa é a parte da legislação. Nós passamos pela iniciativa privada, falamos do serviço de telesaúde no Brasil, importantíssimo, tá? Eu espero que a banca cobre alguma coisa, porque só a legislação pode ser pouco. Nós vamos fazer questões e eu vou mostrar para você como que pode aparecer na sua prova. Vamos lá? Questão de número 1, IBFC, ano de 2022. A Lei Orgânica da Saúde 8080 trata do Sistema Único de Saúde. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo. Vamos analisar? Inciso 1. As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão observados de forma regionalizada e hierarquizadas em nível de complexidade crescente? Verdadeiríssimo, assim é a organização, o planejamento da saúde no Brasil, de forma regionalizada e hierarquizada, com complexidades crescentes. 2. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos e técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Distritos em saúde podem ser criados pelos municípios, aqueles locais que têm informações, por exemplo, epidemiológicas, características, pacientes com tuberculose, pacientes com hanseníase estão aqui, gravidez na adolescência, quando você distribui a classificação epidemiológica e sinaliza isso dentro do seu município, são os distritos em saúde, tá? Inciso 3, as comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no Sistema Único de Saúde. Também é verdadeira. Por que ele fala não compreendidas no Sistema Único de Saúde? Se você cria comissões intersetoriais entre setores, saúde e saneamento básico, saúde e moradia, saúde e meio ambiente. Isso são setores fora do Sistema Único de Saúde que você traz para somar esforços. Por isso que são intersetoriais. Porque se fosse tudo dentro da área da saúde, não seria intersetoriais. Seria dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Então, ficou correta. Ficou correta 1, 2 e 3, alternativa letra A. Vamos para mais uma? Ano de 2021. Vamos lá? A Lei 8080 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Sobre essa lei, que regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, assinale a alternativa correta. Vamos procurar a que está certa. Vamos ver? Alternativas. Letra A lei proíbe a participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde pública. Pelo contrário, ela permite, ela autoriza. Letra B. A lei trata, dentre outros temas, dos recursos financeiros, da gestão financeira, do planejamento e do orçamento da saúde no Sistema Único de Saúde. Verdadeiro. Trata também desses assuntos, não somente. Letra C. A lei trata das competências e atribuições das esferas estadual e municipal de governo. O que torna essa questão errada é porque não trouxe a União e nem o Distrito Federal. Mas
E IBFC é danada. Ela não falou apenas. Se ela tivesse falado apenas, tornaria a questão errada. Mas a lei trata das competências e atribuições das esferas estadual e municipal de governo. A prova liberou o gabarito letra B, mas a letra C também não está de toda errada, porque ele não falou apenas. Não falou apenas. Se tivesse falado apenas, tudo bem. Mas soltou o gabarito letra B. E espere no dia da prova algum errozinho técnico da banca, porque a IBFC é danada, ela erra mesmo. Letra D. A lei prevê, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a vigilância sanitária, porém não inclui a vigilância epidemiológica como campo de atuação do Sistema Único de Saúde. É falsa, porque a vigilância sanitária também é campo de ação. Artigo 6º, ele fala: vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, farmacêutica e saúde bucal. Então, está prevista na Lei 8080-C. Mais uma questão da IBFC do ano de 2022. SES-DF, é prova boa, hein? Vamos lá? Relativamente à organização da direção e da gestão do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa incorreta. Na hora da prova, você escreve errada, para você ajudar seu cérebro a localizar a questão errada. Porque você vem fazendo uma sequência de questões e buscando a correta, e de repente a banca fala, agora eu quero a errada, mas ele não fala errada, ele fala incorreta, porque as outras questões pediu para você localizar a correta. Então, para te confundir, te derrubar, ele põe incorreta. Alternativas, vamos lá? Letra A. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos devem dispor sobre sua observância. Corretíssimo, artigo 10º da Lei 8080. Ainda que hajam várias prefeituras, cada prefeitura é uma direção única do governo, eles precisam identificar uma única prefeitura para dirigir o consórcio em saúde, ok? Letra B. As comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas comprometidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Olha, se eu pudesse apostar uma questão, seria essa. Porque tem várias passagens que a IBFC fala que não estão compreendidas, ou ele fala que estão compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ação intersetorial, a gente acabou de fazer a questão número 1. Lá estava correta. Aqui está errada. Porque se é intersetorial, eu preciso buscar aquilo que está fora do Sistema Único de Saúde, para você formar setores. Intersetoriais, ação de vários setores. Então, você busca o que não está no SUS, a força que você não tem, para formar comissões intersetoriais. Então, essa questão, ela está errada por conta disso. Porque faltou a palavrinha não. Não estão compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Letra C de casa, a direção do Sistema Único de Saúde do SUS é única no âmbito do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Perfeitamente. Artigo 8º da Lei 8080. Letra D. Os serviços de saúde executados mediante participação complementar da iniciativa privada devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Outro assunto que a banca adora, a organização, o planejamento da saúde. Então, está correta. Letra E. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distrito de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Então, também está correta. A incorreta ficou a letra B de bola. Mais uma? Vamos lá? Questão de 2022, sobre o programa Telesaúde Brasil Redes. Assinale, analise as alternativas abaixo. Meu Deus, vamos ver como que caiu? Primeiro, é uma iniciativa em âmbito nacional que busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único de Saúde, integrando ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologias de informação, a TICs, que oferecem condições para promover a telesaúde e a teleassistência e a teleeducação. Verdadeiro ou falso? Está verdadeiro. É o desdobramento da teoria que dá funcionamento para a telesaúde no Brasil. O serviço Telebrasil Saúde em Rede foi criado em 2007, já existia a fim de fortalecer a atenção primária com educação e saúde,
com utilização de polos de núcleos de atendimento em universidades federais, como apoio às unidades básicas de saúde, ok? Inciso 2, quanto à estrutura, a Telesaúde Brasil Redes é integrado por gestores de saúde, instituições formadoras de profissionais, as universidades federais, de saúde e serviços de saúde do SUS. Perfeitamente. Eu tenho serviços de saúde no SUS que utilizam-se de especialistas lá nas universidades federais para retaguarda das assistências. Dúvidas, diagnósticos, utilização desses serviços para fim de fortalecer a atenção primária. Inciso 3. Quanto aos serviços, a teleeducação é um serviço autônomo que utiliza tecnologias de informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de distância e temporal, ou seja, distância e tempo. Isso é teleeducação? Não. O serviço que faz telediagnóstico é para apoio diagnóstico. Teleeducação é o serviço remoto à distância que promove educação aos profissionais de saúde, melhoramento, capacitação, aperfeiçoamento, atualização. Teleeducação não faz diagnóstico. Então, ficou correto 1 e 2. Tá vendo que só a legislação é pouco para você responder as questões da IBFC? Então, vamos passar e vamos ver como que ela cobrou no ano de 2023. Vamos lá? A Telesaúde Brasil Redes, de novo, oferta aos trabalhadores da rede de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde alguns benefícios. Vamos ver? O ou a, espaço, dá o conceito e você precisa identificar qual que é o conceito que está abaixo. É uma resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde. E há perguntas originadas das teleconsultorias e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do Sistema Único de Saúde. Só a legislação você não responde essa questão. Só a legislação não responde. É uma teoria que embasa o funcionamento da telesaúde no Brasil. O serviço Telesaúde Brasil Redes pode ser utilizado em teleconsultas, teleeducação, telediagnóstico e segunda opinião formativa, que é o conceito que aparece aqui. A segunda opinião formativa são aquelas demandas repetitivas que aparecem, que necessitam de um maior desenvolvimento da sua resposta. Em especial, porque são selecionadas a partir de critérios de relevância pertinente em relação às diretrizes do SUS, aquilo que fere as diretrizes do SUS. Então, você precisa de uma banca com revisão bibliográfica, com embasamento científico, em evidências, para garantir uma melhor resposta às demandas apresentadas. Não é teleconsultoria. E é a letra B, segunda opinião formativa. Teleeducação é quando você tem esse atendimento remoto para promover aperfeiçoamento, educação continuada, educação aos profissionais. E diagnóstico de ponta, não existe esse conceito dentro da Telesaúde Brasil Redes, foi uma mudança, uma alteração trazida pela banca, ok? Então, em 2023, a IBFC cobrou esse conceito, tá bom? Vem do desdobramento da teoria que embasa a telesaúde. Mais uma vez, não foi criado o serviço para atender a pandemia, em decorrência da pandemia. Já existia. Foi utilizado, resgatado e incorporado na Lei 8080 por necessidade da pandemia, a fim de encurtar as distâncias, garantir o distanciamento social, encurtar os caminhos entre os próprios profissionais. Se eu consigo fazer uma consulta com um especialista para atender a unidade básica de saúde, para reforçar a unidade básica de saúde, o profissional médico, por exemplo, precisa de uma informação de um especialista em saúde da criança e em doenças raras. Ele pode utilizar o serviço e consultar os profissionais, ok? Então, eu quero deixar um abraço para vocês, dizer que por hoje nós já findamos o assunto. Vamos avançar para a nossa última aula, a última aula de Lei Orgânica da Saúde amanhã, ok? Eu aguardo você. Bons estudos e eu estou na torcida, tá bom?